Senhoras e senhores, eu tenho que anunciar uma retificação. O pessoal adiantou o aniversário de A Gênese para 160 anos. Confundiram com o Livro dos Espíritos. Na verdade, são 150 anos. 1868, 6 de janeiro. Portanto, amanhã é que acontece esse Sesc Centenário. Retificado isso, graças à informação que foi trazida por um companheiro nosso, nós vamos pedir a vocês que se preparem para agora sair da consciência racional analítica e viajar. Até porque essa é uma estratégia que vai facilitar a nossa convivência. Neste horário que me foi reservado, é o horário do cansaço. É natural que isso ocorra nesse instante. E então, ao invés de fazermos aqui um estudo bem analítico, ao estilo da crítica kantiana, ou então uma abordagem quase semiótica de Wittgenstein, ou coisas parecidas, que seriam seguramente apropriadas para 6 horas da manhã, quando a mente está mais fértil, nós vamos agora devanear. Nós vamos devanear, e esta é também uma estratégia filosófica de compreensão da grandeza da vida. Nós vamos começar lembrando que entre os ramos da filosofia há a estética. E na estética, que é a busca do belo, há a poesia. E na poesia há o poeta Antônio Frederico de Castro Alves e ao médium Chico Xavier. E ele então começa, num dos seus poemas, dizendo-nos a mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos manda renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Então, se vocês percebem agora, esqueçam as palavras, imaginem a parábola, se é que podemos dizer dessa forma. Um vértice ou uma curva da parábola é o ato criador divino. E nós dizemos então, no princípio, era o infinito amor. E o infinito amor estava com Deus. E o infinito amor era Deus. E o infinito amor se fez criação. A imanência divina, o princípio espiritual, depois os princípios agora transformados em entes espirituais. E é claro que esses entes espirituais, ao se sentirem como tal, se identificaram agora na simplicidade e na ignorância. Praticamente nada sabemos dessa trajetória inicial, desse projeto existencial, porque a nossa saga ainda está ligada a uma ascese, é o que mais dominamos, e essa ascese nos é peculiar, é típica das nossas possibilidades de percepção da realidade. E nós então recordamos que no plano das formas, podemos identificar outro esteta, Augusto dos Anjos, perguntando: de onde venho? De eras remotíssimas, de substâncias elementaríssimas, das células primevas das bactérias, da confusão dos seres embrionários, dos invisíveis protozoários. Em outras palavras, a vida deriva da matéria, mas ela é fecundada, sabemos, por esse princípio inteligente do universo, que se faz presença para intelectualizá-la, para sensibilizá-la, para fazer de alguma sorte a sua progressão. E vejam vocês que a vida é um contínuo, que está para além da impermanência das formas, do efêmero das circunstâncias biológicas que vão emergindo nesse cosmos que nós conhecemos. Ele era tão simples outrora. Ele tinha 6.000 anos no tempo de Isaac Newton, ou melhor, de Johannes Kepler, que um dia escreveu dizendo, na sua harmonia do universo,
que Deus esperou por ele 6.000 anos para que ele desvendasse os mistérios das leis planetárias. Que seria dele se não pudesse esperar pelo menos 100 anos para alguém decifrar e compreender aquilo que ele explicitava naquele momento? E é assim que aparece Isaac Newton, e que vai dizer que se baseou em Kepler, no seu antecessor Tycho Brahe, para falar desse universo conhecido de então, que de 6 dias tinha 6.000 anos. Mas como ele envelheceu, podemos devanear. Hoje esse cosmos de matéria conhecida, de onde viemos, tem 14 bilhões de anos. Em menos de 200 anos de história humana, conheceu-se tanto sobre a nossa gênese, o nosso projeto existencial, que agora são 14 bilhões de anos de matéria conhecida. Mas a matéria conhecida hoje parece não ocupar mais do que 5% da matéria cósmica, porque há uma parte que é escura, que não partilha das propriedades da luz, que está situada naquilo que chamam de buracos negros e que por isso mesmo não temos condições de percebê-las. Mas então imaginemos a metáfora científica, astronômica, o Big Bang, ou imaginemos o Fiat Lux da metáfora bíblica. De qualquer sorte, viemos de algo que nos transcende, viemos de algo que nos faz contingente, viemos de algo que é a causa encausada, o primeiro motor imóvel, segundo a tradição aristotélica, ou a perfeição suprema, segundo o pensamento cartesiano. De qualquer sorte, viemos e mergulhamos nessa história, que em última análise, dirão alguns pensadores evolucionistas, é o múltiplo que aparece a partir do uno, como enunciava Plotino nos primórdios do cristianismo. É o uno que se faz verso. O universo então se complementa. Aquilo que era somente o um, agora se apresenta de alguma sorte fragmentária, separada, à aparência da nossa percepção. E assim nos encontramos nas origens do universo, da vida, da simplicidade e da incipiência original. E é claro que nesse estágio, recordando de alguma sorte nesse devaneio, vamos verificar que ali se encontra a inconsciência. Nem sabemos que existimos, nem sabemos dessa ascese, nem temos consciência clara do que acontece nessa dinâmica evolutiva. Mas ainda assim, há algo que a permeia. É que essa complexidade inicial, que é pequena e chama-se de simplicidade, ela é a forma expressa que aos nossos sentidos se apresenta. Mas, por outro lado, há uma espécie simbólica de dentro do universo. E esse dentro do universo é o princípio inteligente universal atuando para que esta saga possa acontecer adequadamente. E a simplicidade progressivamente se transforma em complexidade. E a insciência em consciência. E a forma, então, se torna cada vez mais rica em expressividade, mais rica ainda em possibilidades de realizar esse potencial. E compreendemos, então, que ali tudo é potência, que na dinâmica evolutiva se transforma em ato. E a vida, então, é uma espécie de progressão para que tudo se manifeste na sua própria plenitude. Subjacente a todos esses processos, há algo que se identifica e que é facilitador. Significa que a evolução se dá por uma questão de autonomia e autoconsciência e, ao mesmo tempo, de interação e de integração. As formas se comunicam, se integram, se fazem mais complexas e trazem, então, novas possibilidades de expressão existencial.
E o exemplo mais simples está no chamado átomo inicial, o átomo de hidrogênio. Tão pobre ele, comparado com o de urânio. Um próton, um elétron, que às vezes se desgarra e fica somente o próton. Uma partícula extremamente simples em relação a outras complexidades. Mas logo mais, esse átomo de hidrogênio conhece outro átomo, o átomo de oxigênio, mais complexo. Tem uma família mais especial, chamada dos calcogênios, e que tem uma estrutura atômica mais rica, e eles se encantam, diria o poeta. E ao se encantarem, fazem ligações intensas e criam algo que é inteiramente diferente, que não é mais atômico, é uma molécula. Há um fenômeno que se repete na história cósmica, que é da interação com integração. E surge algo inteiramente novo, que é a água. E aquela massa ignescente, que não conhecia esse líquido precioso, descobre agora, sob a forma de vapor, a presença de propriedades inteiramente novas, que nós chamamos de solvência universal. Esse fenômeno é chamado por alguns de pré-vida, mas de certa forma é a exuberância do processo evolutivo ou da vida do ser, espírito, essência, manifestando-se na ordem da existência. Que ascese, que caminhada! A atração atômica, a interação gravitacional, que é típica do reino mineral, que é típica do elemento material propriamente dito, vai se sucedendo. E mais adiante, no seio tépido dos oceanos, quando se acalmam as radiações cósmicas, aparece uma estrutura mais complexa ainda, o coacervado, o precursor de uma célula. E essa célula que logo mais também surge, demonstra-se hoje, é um processo altamente integrativo. São várias partículas que se conglomeram e que, pela lei da cooperação e integração, faz com que apareça aquele ser que é muito mais rico, potente em expressão, em capacidade de comunicação com o meio, de trocas pela chamada dinâmica da homeostase e que se faz vida no planeta Terra. Todos esses fenômenos, autonomia, integração, complexidade, consciência, todos eles, os estudiosos analisam e dizem há uma energética, há algo que os move. E nós podemos dizer que a vida é, em sua expressão cada vez mais rica, um fenômeno de amorização. A energética do amor permeia toda essa fenomenologia, a integração, a cooperação, a tomada de consciência, a complexificação das formas. Tudo isto é baseado nessa amorosidade. Então a vida, na sua exuberância, vai possibilitando que a potência divina, que é a natureza intrínseca do ser, se manifeste cada vez mais nitidamente. Surge então a vida exuberante na terra, os seres chamados vegetais autotróficos, centrados na luz solar, capazes de gerar novas possibilidades de sobrevivência, novas possibilidades de reprodução. E verificamos que ali esses fenômenos se repetem. É a famosa lei da atração, que no reino mineral é pura e simplesmente afinidade química, agora se desdobra em células específicas, e a osfera de uma samambaia, de uma pteridófita, é capaz de eliminar um perfume. A osfera tem características femininas para que o anterozoide, para ela se dirija, se apaixone, crie novas formas e se multipliquem em toda a superfície, nas profundidades terrestres e nas profundidades aquáticas. E uma imensa massa de seres aparecem nas formas, que são tantas outras expressões riquíssimas das possibilidades existenciais. E quanto na vida há sabedoria, como se consegue criar uma atmosfera adequada, se extrair do solo sem que haja uma bomba qualquer,
a água que é necessária para levar até o ápice, por exemplo, de uma sequoia de inúmeros metros, sem precisar que tenhamos algo antigravitacional, como normalmente nós conhecemos na física atual. Que sabedoria ao se inventar os perfumes e as sequências sazonais, de maneira que, mais tarde, quando aparecem os outros seres, os heterótrofos, os animais, haja conexão e assim as sementes possam ser levadas adiante e a sobrevivência das espécies garantidas. Assim a vida animal vai aparecer como outra vertente evolutiva dessa exuberância de vida. Mas agora é um pouco mais complexa, porque enquanto os vegetais, de um modo geral, não conseguem se deslocar no espaço e no tempo, a não ser pelo crescimento, os animais, de um modo geral, a começar das formas embrionárias, como as amebas, os protozoários, conseguem se identificar em modos de se deslocar nesse espaço e nesse tempo, e adquirem mais consciência da vida, das possibilidades, da exuberância dos seres, e assim compreendemos que a vida foi um grande salto de qualidade entre a litosfera e a biosfera. E quanta exuberância, quantos períodos de vida, quantas construções, até chegarmos aos primatas, aos mamíferos, aos estranhos seres, como o ornitorrinco, da fase atual que nós conhecemos na civilização. Mas impressionante, toda essa exuberância é comandada por fenômenos chamados instintivos, digamos, comportamentais, típicos da espécie, com algumas honrosas exceções. Quem de nós poderia adivinhar que na construção, por exemplo, de uma coletividade como a abelha, havia tamanha inteligência arquitetônica para fazer aqueles favos como hexágonos, com a cera adequada, com os produtos químicos que garantissem a sobrevivência, e que aquelas abelhas aprenderam, sabe lá onde e com quem, a fazer trigonometria, pois ao fazerem a dança que o fazem, indicam a latitude e a longitude, o que implica em saber em seno, cosseno, tangente, coisas que a gente vai aprender no 2º grau da fase humana, para conhecer a distância onde o pólen se encontra, para trazer, para gerar aquele mel. Quem de nós poderia imaginar que alguns pássaros sabem muito de forças físicas de resistência do material e conhece da aerodinâmica dos ventos e por isso constrói os seus ninhos adequadamente com a consistência necessária para suportar as intempéries de um modo geral. Essa inteligência primitiva de sobrevivência, a que nós chamamos de instinto, é perfeita nos seus atos de realização. E é claro que aquela fase é também a fase da integração e das consequências da cadeia existencial alimentar. As formas nascem, crescem, desenvolvem-se e desaparecem, de certa maneira, porque o esquema é de nascimento e de morte das formas, mas não da essência que prossegue. Mas ao chegar ao reino à fase dos primatas, encontramos então algo singular. Um daqueles próprios primatas que pareciam de pequena importância, desenvolvem características biológicas singulares. O neoencéfalo, capaz de pensar melhor, de expressar melhor o pensamento, e um polegar opositor. E aquela fêmea, provavelmente de um sinocéfalo que se multiplicou há milhões de anos, começa a gerar seres que aos poucos vão se tornando eretos e um dia formam 6 espécies humanas, da qual uma delas sobrevive, o Homo sapiens. E se faz sapiens porque penetra na sua autoconsciência, isto é, no si mesmo, conhece as possibilidades existenciais do pensamento e entra no mundo simbólico. E a vida se faz nogênese, gênese do pensamento, mentossíntese, e a Terra como um planeta envolvida numa camada completa que nós chamamos de noosfera na atualidade. Adentramos o reino humano. Que saga, que experiência evolutiva é o ser que nós somos, não como seres individuais, porque descobrimos que todos somos
o fragmentário que se faz unidade coletiva, e de unidade em unidade coletiva se aproxima novamente para o um. Foi assim que erguemos as primeiras comunidades de caçadores-coletores, depois as comunidades agrárias, e vivemos sempre nesse circuito, sem consciência ainda da superação do nascimento e da morte. Tudo se restringia a esse tempo, mas a pouco e pouco, a assinatura do divino e do imortal se faz presente em nossas vidas. E logo mais, então, vamos compreender que há algo que transcende a nossa história física, material, transitória. Desde os tempos dos estudos de Andrew Long, na Polinésia, sabe-se que forças primitivas como Manas e Orenda lembravam experiências transcendentais à vida física, superiores à corporalidade como nós estamos acostumados a viver e a experienciar. E mesmo no Brasil, um dos seus demarcadores anunciava de viva voz na Bahia que quando conheceu o Projeto Rondon, aquela época com o próprio Marechal, e que ingressou na Amazônia, foi capaz de presenciar reuniões de materialização à luz da lua. Às sextas-feiras eles escolheram, ninguém sabe exatamente porque o calendário era diferente, mas ele, como um grande descendente de português, casou-se com a Índia, é uma tradição dos portugueses, e lá chegando teve acesso àquele tipo de reunião, porque a Índia era filha do cacique, então tinha, de certa forma, uma hierarquia que ele permitia adentrar-se. E ele verificou que o pajé entrava em transe, e o outro pajé, desencarnado, aparecia e dava as orientações para aquele grupo. É porque nos primórdios da civilização não se conseguia distinguir o que era físico do que era astral ou espiritual nessa competência, nesse tipo de compreensão. O mundo físico e o mundo espiritual interagiam de tal maneira que pareciam que eram único, e como não havia capacidade distintiva na concepção, nas possibilidades humanas, tudo se confundia e tudo estava ligado à sobrevivência da espécie. Nessa reunião mediúnica indígena na Amazônia, o pajé desencarnado, disse-me esta figura, Josias Baraúna, anunciava que procurasse uma criança desaparecida numa curva do rio, pois lá ela se encontraria no dia subsequente muito faminta. Já estava desaparecida há uma semana. Eram os assuntos de então. Mas verificamos que a presença do Espírito, cada vez mais nítido na vida física, vai se ampliando. Daí porque as vozes da natureza, as figuras das vestais recebendo as influências espirituais, a presença das médiuns pitonisas da velha Grécia, os profetas de Israel, em outras palavras, são presenças cada vez mais personalizadas da compreensão de que somos além corpo, além matéria. A vida prossegue e a pouco e pouco essa fenomenologia, ora abafada, ora mal compreendida, vai sinalizando para que compreendamos que não somos simplesmente seres materiais vivendo uma experiência humana à procura de espiritualidade. Progressivamente somos seres espirituais, vamos entendendo, tomando consciência, vivendo uma típica experiência humana. Chegamos então à nossa civilização. E essa civilização, que é complexidade, que é uma ampliação de consciência, que é cada vez mais exigência de integração, supera os valores de outrora, embora não tenha conseguido na prática cotidiana expressar os sonhos que anseia para o nosso futuro. A saga ainda exige grandes transformações. Estamos marcados ainda por essa consciência material, herança de uma história multimilenária que faz com que lutemos bravamente pela nossa sobrevivência das mais variadas formas. Mas ao fazê-lo, ainda o fazemos com a consciência primária de que somos seres corporais. Ainda dizemos, quando eu morrer, como se pudéssemos morrer, e ainda irei para o além, como se estivéssemos no aquém, e a temporalidade e a espacialidade, que é típica da matéria, domina a linguagem, o símbolo,
o modo de estar no mundo de um modo geral. A pouco e pouco, porém, vamos acordando para outra realidade. Já descobrimos que a corporalidade é multifária e o nome dela se expressa por palingênese ou por reencarnação. Quantas vidas vivemos corporais para expressar a única vida que realmente que é a vida de espírito? Em quantos lugares estivemos, em quantas circunstâncias históricas contribuímos, e então descobrimos desta maneira que as formas que valorizamos, que os padrões sociais que temos, que os comportamentos da civilização são expressões transitórias dessa mesma saga que é a amorização, que é a cooperação, que é a integração, que é a complexificação e que é consciência. Hoje dizemos que os sonhos quase que estão abatidos pelas circunstâncias histórico-sociais do momento. Esta é uma perspectiva ainda do pessimista, ainda daquele que não compreendeu que a saga prossegue, que a noogênese que gerou a nosfera agora tem uma outra possibilidade evolutiva. E se contemplamos o mundo desta forma, é porque aprimoramos a nossa consciência. O passado predador já nos causa uma sensação de mal-estar, já o sentimos como uma espécie de ofensa à realidade social. As tentativas de manter a falta de fraternidade, a intolerância, a desigualdade no plano material já nos choca de alguma maneira. Mas no passado isso era tão simples, era tão comum. No reino dos peixes, os tubarões engoliam os peixinhos e não havia nenhuma discussão sobre a validade moral, nada disso. Agora, no reino dos humanos, quando nós adentramos a vivência da interação social, precisamos saber que os nossos direitos cessam quando começam a burlar os direitos alheios, que já temos uma consciência de que cada vez mais o outro não é simplesmente outro, somos uma totalidade, que se expressa ainda na fragmentação humana, que é muito mais complexa do que uma célula qualquer, mas que estamos marchando para compreender que formamos um novo organismo chamado humanidade. Mas quando acordamos para esse novo organismo humanidade, e que já tateia nas experiências sociais de unificação dos povos, das comunicações, dos saberes de um modo geral, ainda assim ele não é todo, nem mesmo no plano material. E descobrimos então cada vez mais, e curiosamente pelos hábitos da sociedade contemporânea, que os seres vivos partilham dessa experiência. De vez em quando verificamos que as pessoas estão encantadas com seus cães e que aparecem agora shoppings de cães e cuidam deles como seres interessantes para a vida de comunicação. Aliás, dizem alguns críticos, para aprendermos com ele o que se chama fidelidade, porque a turma humana que passou por esse reino, passou mais como lobo do que como cão. Se era cão, era selvagem. E que agora está aprendendo o que é fidelidade afetiva com esses seres que vão passando em outro estágio evolutivo, mas desenvolveram certas qualidades. Pois bem, então descobrimos que não somos simplesmente humanidade, somos a Terra, a Mãe Terra, Gaia, somos o ecossistema material. Mas isso ainda é pouco, muito pouco. Porque a Terra é apenas uma espécie de barquinho perdido no oceano sideral. E mesmo a própria Terra tem infinitas terras espirituais a serem visitadas e concebidas. A maioria de nós sonha com o nosso lar. Parece que é a casa própria do além. É verdade. Mas nosso lar não é tudo. A essa altura, se naquela época que foi escrita tinha 1 milhão de habitantes, imagine como deve estar hoje em matéria de população. Espero que a arquitetura de lá seja muito melhor do que a terrestre e não crie os conglomerados antissociais humanos que fizemos na civilização. Mas temos ali uma expressão de algo que é um mundo que transcende a Terra, mas que já anuncia outros mundos, porque, como foi dito aqui, a mãe de André Luiz não mora
no lugar que ele estava, naqueles ministérios, que na união divina todos os fenômenos estão na ordem do inimaginável, e que ali não cessa tudo, porque existem outras formas existenciais, outras formas expressivas, além do corpo astral, do corpo mental, ou como querem alguns esotéricos, do corpo intuitivo, do corpo consciencial, do corpo divino, que é a expressão máxima de plenitude. Tudo isto é o mundo que estamos descobrindo. Que vida, que saga, que experiência de ascese, que é também unificação. As correntes psíquicas de pensamento, as psicosferas, as unidades coletivas de seres que formam as comunidades de espíritos puros. Por isso que nesse nosso devaneio é preciso ir além do que estamos vendo, das formas que estamos expressando, das circunstâncias que estamos vivendo, para sonhar com o futuro. Já aprendi na adolescência de uma voz tonitruante nas terras de Serrinha, onde se deu o segundo sermão. O primeiro foi da montanha perto de Jerusalém, o segundo foi da Serrinha lá na Bahia. E lá se dizia assim: como diziam os antigos, se és incapaz de sonhar, nasceste velho. Se sonhas e não realizas, és um inútil. E a pessoa complementava, logo no Delbar do ano, era o 1º de janeiro, era aniversário da juventude espírita local: se Deus ajudar o meu povo e o meu povo me ajudar, eu juro perante a história, as coisas irão melhorar. Ele falava assim, era uma voz eloquente, que anunciava àquela época que há uma utopia a ser realizada. E essa utopia se chama Evangelho. Evangelho, que quer dizer boas notícias, mas que tem ali não simplesmente notícias do cotidiano, mas notícias da transcendência, notícias do mais além das formas que nós estamos acostumados. Começa por uma saga simples, uma atuação simples, que vamos aprender até com estilo baiano a economizar. Perdoa 70 vezes 7, inimaginável. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei, tenho que saber tabuada, 70 vezes 7, eu devia ter 7 ou 8 anos de idade. E aí ficava calculando. Depois de muito tempo concluí que tinha uma pergunta a fazer: era 70 vezes 7 a mesma pessoa ou a todos em geral na soma? Porque se fosse a mesma pessoa, ia ser 70 vezes 7 vezes o número de pessoas que me magoassem. E aí descobri que era muito complexo isso. E depois verifiquei que era mais simples, porque o perdão era uma libertação da mágoa, do ressentimento. Era uma criação nova de cooperação, de relações, até que um dia uma voz, se eu não me engano, inspiradora, disse: seu baiano, aprende a não perdoar. Disse: mas como? Disse: não se ofenda, isso é trabalho muito duro ficar perdoando. Aprenda, não se ofenda, e aí você não vai ter que multiplicar mais nada, nem precisará viver esse tipo de experiência. Desde então eu venho tentando ver esse sonho de não me ver ofendido e alguém dizendo: você acabou com uma vida. Já ouvi isso no consultório de psicologia, e olhar para a pessoa e dizer assim: eu não me vejo no seu discurso, e vou tranquilo para casa. Mas também quando chega alguém e cria a fantasia e diz: você é o bambambam da América Latina em matéria de psicoterapia, eu digo: o seu discurso, eu não me vejo nele, e eu não me altero com ele. Já consigo de certa forma a liberdade, que é uma saga evolutiva em relação aos meios e às opiniões. Mas isso é o simples do Evangelho. O Evangelho prossegue fazendo maiores colocações sobre as nossas possibilidades, e nós selecionamos aquilo que nós chamamos alguns dos mandamentos de Jesus. Tendo fé do tamanho de um grão de mostarda, direis: essa montanha passa daqui para ali, ela passará. Fareis o que eu faço, e mais ainda. Como eu era um adolescente ou um impúber ainda muito curioso, eu não sabia o que era um grão de mostarda, na minha terra não existia isso, mas eu imaginava que era algo muito pequeno pela expressão de quem me orientava.
E eu fiquei imaginando, comparando com a figura que existia no meu quintal. E quando eu tiver fé do tamanho de um caroço de abacate, nem Jesus vai me segurar. Porque se com um grão de mostarda eu alcanço o nível dele, com um caroço de abacate eu ultrapasso. Não consegui o grão de mostarda ainda, mas continuo sonhando, porque é preciso sonhar. Mas vamos mais um pouco além, e ele vai nos dizer algo que é a libertação total de todo o programa capitalista, hedonista, consumista, materialista. E ele disse ao jovem rico: vai, vende tudo que tens. Anuncia a ti mesmo, complementa alguns. Distribui com os pobres, eles ainda precisam disso. Segue-me, terás um tesouro no céu. O que é mais importante, no nosso modo de entender, é o sonho daquele jovem. Olhe a pergunta que ele faz, crucial: que devo fazer para alcançar a vida eterna? Na nossa reflexão serriense é mais ou menos assim: já estou agora muito bem apetrechado nos saberes do efêmero, da temporalidade, do transitório, do impermanente. Eu agora quero dar um salto, que quem diria hoje seria mais que quântico, para o eterno. Não é pouca coisa. A maioria das pessoas pediram curas, pediram esclarecimentos sobre as leis da terra, pediram possibilidades de consolação, mas este jovem fez a pergunta-chave no nosso entendimento: supere o tempo, supere o espaço, supere o humano, vá para o permanente, para o essencial. E ele dá a lição: liberte-se de todas as suas algemas, do mundo das formas físicas, das formas mentais que são transitórias. Entre nesse estado de absoluta liberdade, que é a plena pobreza, e então saberás o que é a vida eterna, seguindo-me. Ele não fez naquela época, quizá já esteve bem mais avançado que nós, mas é um dos nossos sonhos, libertar-se de todas essas prisões. Mas ele acrescenta ainda que era preciso amar ao próximo, amar o inimigo, e na linguagem de Humberto de Campos diz-nos que é preciso que se ame de tal forma que mesmo que os inimigos, os que não o compreendem, o persigam, e os seus amigos o abandonem, ele ainda assim conservaria a alegria, que o amor é a alegria genuína de amá-los, porque afinal de contas, ele tinha trazido para essas criaturas o tesouro celestial. Incompreendido, desamado, abandonado, ele deu exemplo do que era o pleno amor. Mas isso ainda não é tudo. Parece-me que o momento mais elevado, o supremo momento, é quando ele anuncia a nossa máxima possibilidade. E o sonho é: sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Como diz Yogi Hirishina, um espírito que manifestou e construiu um livro que eu considero assim, obra-prima na área do sagrado: Divina Presença, não menos que Deus. Para você compreender Deus, é preciso experienciar Deus. Nada além de Deus, somente Deus. E isto não é pós-mortem, isto é a possibilidade humana de manifestar o divino na transitoriedade. Manifestar aquilo que é a consciência de plenitude, vivendo ainda na forma humana. Aí daremos e tomaremos o nosso corpo aí, a hora que quisermos. Aí não temeremos mais a morte, nem nos preocuparemos com o dia de amanhã, porque estaremos buscando, vivendo a experiência do reino dos céus. E aí todos os nossos problemas materiais estarão resolvidos. O que havemos de comer, o que havemos de vestir, o que havemos de beber, acrescentaremos onde havemos de morar. Que importa o futuro, se o presente é a única experiência possível para o ser no mundo temporal? Que importa o passado, se ele está sintetizado no presente? Importa então que nesse presente o sonho se materialize e aquele Cristo Augusto possa se manifestar na nossa vida, na nossa compreensão, e assim transformarmos o amanhã
que já aparece como alvorada em nossas vidas, num grande sonho que vira realidade. Eis a grandeza da vida, através da interexistencialidade, através da palingênese, mas principalmente através da evolução e da comunhão com Deus. Recordando por último, já que temos aqui um encontro de jovens, a lição de Castro Alves, dizemos, finalizando: juventude, a nova era já resplende no horizonte, move os braços, ergue a fronte no serviço já varonil, ama, crê, trabalha e espera, proclama a fraternidade no claro céu do Brasil. Há uma pequena alteração nos versos dele para adaptar-se a essa realidade. Mas esta é a moderna escravidão que vamos desfazendo, se o quisermos, com os nossos sonhos. E em elegia a este momento, com uma espécie de epifania, lembramos esse espírito que nós apelidamos de Ogum. Mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em mim mesmo, Deus. Mergulhado no transcendente, Deus. Somente Deus. Sem alto nem baixo, sem nascimento e sem morte. Simplesmente Deus. Deus sempre. Encerramos.